Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, nesse dia 2 de abril, quarta-feira, da quarta semana da Quaresma, vamos pedir a luz de Deus para esse momento de reflexão da sua Palavra. E hoje nós vamos refletir João, capítulo 5, versículos 17 ao 30. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nós temos hoje uma palavra complexa, porque Jesus está conversando com os fariseus, explicando seus motivos, suas razões, enfim, o seu jeito de ser, de praticar, enfim, as obras que Deus o enviou a praticar, enfim. É uma revelação sobre a identidade de Jesus e uma revelação sobre o seu relacionamento com Deus, com o Pai, porque ele chama Deus de Pai e ele é o Filho. Então isso é complexo, né? Os judeus não aceitam isso. Enfim, Jesus está afirmando a sua divindade nesse momento e ele revela os mistérios da vida, ele revela os mistérios da ressurreição e até do juízo final. Está tudo aqui nessa conversa, enfim. Primeiro, Jesus aponta assim, que o Pai trabalha e ele também trabalha. Versículo 17. Meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho, entre aspas. É a ação de Deus no mundo que não se limita a rituais, né, a ritualismos dentro da igreja, a incensos dentro da igreja. Não, o Pai trabalha no mundo de Jesus. E ele não descansa para sustentar a vida, para curar, para amar, enfim, Deus não descansa nesse sentido. E Jesus ele entra em sintonia com esse trabalho de Deus. E essa sintonia de Jesus com o trabalho de Deus é que parece soar como blasfêmia, porque Jesus parece dizer que é igual a Deus. Os fariseus entendem isso e acham isso muito estranho. Versículo 18, igual a Deus. Você se faz igual a Deus, entre aspas aqui. De fato, reconhecer a presença de Deus nesse mundo, agindo de maneiras misteriosas e através do Filho, não é fácil. Mas é assim que Deus trabalha, superando até mesmo as nossas expectativas. E a gente tem que estar aberto para essa perspectiva de Deus agir de uma maneira inusitada, inesperada, enfim, inaudita, enfim. E aqui o Filho como uma espécie de espelho do Pai. Quem vê o Pai está vendo o Filho, porque já que o Pai e o Filho são um só. Enfim, aqui a gente precisa reconhecer a humildade e a autoridade, né? Jesus, versículo 19, entre aspas, o Filho não faz nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer, entre aspas. Ou seja, é comunhão. Ele não está usurpando o lugar do Pai, mas ele está agindo em comunhão com o Pai, com aquele poder que o Pai lhe conferiu. Então, será que nós em nossa vida, por essa nossa busca louca por autonomia, essa busca, né, frenética que a gente tem por ser mais e mais autônomo, mais e mais independente, será que a gente deixa de depender da graça de Deus em algum momento em nossa vida? É uma pergunta, pois Jesus ele está em profunda sintonia e sempre dependente do que ele ouve o Pai dizer a ele, através da oração.
A vida de Jesus, ela vai vencer a morte, sem dúvida. Versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Fecha aspas. O que Jesus está dizendo aqui é que a ressurreição não é um evento tanto assim para o futuro como a gente imaginaria, mas é uma manifestação no presente. A gente vai lembrar que, de fato, a ressurreição é uma realidade entre nós. Cristo está vivo e ressuscitado entre nós. Nós cremos nisso. Porém, quem crer no Filho já passou da morte para a vida. Versículo 24. A gente pode achar isso espetacular, mas é isso, né? Já passou da morte para a vida. A voz do Filho de Deus que chama da morte para a vida. Vamos lembrar em João capítulo 11, quando ele ressuscitou Lázaro, tirando da morte, deixou os judeus estupefatos, perplexos, e muitos passaram a acreditar nele a partir daquele momento. Mas e para nós, como é que se dá a ressurreição? Essa ressurreição que realmente já é presente. Será que muitos de nós vivemos assim como mortos por causa do medo, como mortos por causa da culpa, como mortos por causa da desesperança? O que de fato se passa em nossa vida? Será que a nossa fé nos leva também a essa ressurreição? E Jesus também aborda o juízo final. Aqui está entre aspas, né? O juízo, Jesus ele recebeu do Pai o poder de julgar. Versículo 27. E é um julgamento que não é arbitrário o julgamento, mas é um julgamento justo. Porque Jesus Cristo busca a verdade, busca a vontade de Deus. Então é alinhado com o desejo e o querer do Pai. O julgamento é justo. Então, o critério de julgar do Filho de Deus não é um critério baseado em aparências, mas é um critério baseado em verdade. A gente precisa compreender que, de fato, será que as nossas orações brotam dessa unicidade, né, dessa comunhão com o Cristo? As nossas ações brotam daí dessa verdade que é o Cristo? A conclusão é muito simples. Quando Jesus diz assim, a hora chegou, entre aspas aqui, não é mais o tempo de espera, é o tempo de decisão. Para a nossa vida pode ser isso também, o tempo é agora, de decisão, de conversão, enfim. A sua voz ressoa em nossa vida, ressoa em todos os cantos da nossa existência, em nossos medos, em nossas desesperanças, em nossas misérias, em nossos pecados. E Ele nos chama a sair da morte para a vida. E, de fato, a gente tem que buscar essa inspiração nessa palavra da nossa vida, porque a vida, para ser vivida bem, ela precisa de muita inspiração e está em sintonia com Deus. Vamos pedir a bênção de Deus agora, terminar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.